Vamos então utilizar o nosso serviço aqui no nosso counter.cpp. Então, primeiro a gente vai precisar incluir o nosso tipo de serviço. Para isso, basta já copiando essa linha aqui do counter history, copiar ela. Então, my project message, counter history, o nome do nosso serviço era check number, checknumber.h. Então, para a gente criar aqui um serviço, para ele disponibilizar um serviço, a gente precisa, passo a passo, sempre a gente criar aqui esse service server, criar, depois inicializar ele aqui, definir ele no nosso construtor da função, como está aqui o reset service, em que a gente vai definir o nome do serviço que vai estar disponível para ser utilizado, e também a gente definir aqui qual que é o nome do nosso callback, que vai ser a função que é chamada quando o serviço for requisitado. E depois a gente define a função de callback do serviço. Ok, então vamos primeiro aqui criar nossa variável relacionada ao serviço que a gente quer criar. Então vamos chamar ele de check underline greater, então seria maior, underline service. Beleza. Vamos definir ela aqui no início. Então que vai ser igual a nh do nosso node handle, a flecha para a direita, advertise service, o nome do nosso serviço e o callback. Então vamos copiar essa função aqui em cima. Vamos chamar aqui check greater. E aqui a gente define então como callback, vamos chamar aqui de check greater. Então, definido aqui nosso server do serviço, Então a gente definiu aqui o nome, definimos o callback aqui, o nome dele. A gente precisa então agora definir a função callback. Então vamos copiar essa que a gente tem aqui. Então vamos aproveitar esse nome aqui, E aqui a gente precisa atualizar esse tipo aqui, que aqui é onde a gente indica o tipo do serviço. Podemos esquecer de trocar, que senão não vai funcionar mesmo. E nessa área de copiar e colar é bem comum a gente acabar esquecendo. Então, lembrando da estrutura do callback do serviço em C++, ele é sempre uma função aqui booleana, em que a gente sempre vai retornar verdadeiro, true, quando o serviço for executado corretamente. Então não tem nada a ver com o resultado dele, tem apenas a ver com a execução dele. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um serviço, tivesse um nó aqui que estivesse interagindo com o meu motor, e eu quero lá, não com o meu motor, mas com o driver, que aciona o motor, e aqui no meio do serviço eu quero comunicar com o driver, verificar se alguma coisa está funcionando, e uma condição, temperatura, velocidade, o que seja, e essa comunicação não é bem sucedida, eu posso retornar aqui como falso e informar então para quem solicitou o serviço que o serviço não foi possível ser executado. Então, mas voltando aqui, então a gente atualizou aqui, substituiu o tipo de serviço, de estrutura de serviço que a gente tem aqui. Vamos manter esse return true. Aqui vamos só atualizar esse rosinfo, verificando se o número é maior que a contagem. Ok? Vamos colocar aqui em rosa warning, só para a gente ver em destaque, e podemos apagar esse count aqui. Então, para a gente trabalhar e definir o resultado da nossa operação, a gente tem que definir aqui essa variável has, então tem que definir os atributos que ela tem, e também o nosso request, quando for solicitado, as variáveis de entrada vão estar aqui definidas. Então a gente quer verificar
se if se o request, se o valor que a gente tem, então rec.number, se ele é maior do que a contagem. Então rec.number, se a gente voltar aqui na estrutura de serviço, o nome do nosso float era number. Se rec.number é maior que o count, a gente define o res.result como true. Se não, res.result igual a false. Então, se o valor que a gente enviou no request for maior que a contagem, a gente manda verdadeiro. Se não for, a gente manda falso. Então, simples assim, bem tranquilo. Então, para a gente definir um serviço, é sempre essa sequência. A gente vai incluir o tipo de serviço que a gente quer utilizar. Então, aqui depois a gente tem que criar essa variável relacionada a esse service server, né, que vai ser onde vai estar definido o nosso serviço. Criar ela, depois definir ela aqui. Então, no caso foi no nosso construtor, mas se não estivesse utilizando a estrutura de classes de orientação a objeto, seria lá na sua função main, lá no início. Definiria o Advertise Service, o nome dele, o tipo não, mas o callback, a função que vai ser chamada quando o serviço é atualizado, e a gente define então o callback, né, definindo aqui o tipo de mensagem e fazendo a lógica que a gente precisa e retornando true, normalmente retornando true, né? Se tiver alguma forma que isso não seja possível ser executado, você retorna então false. Então vamos compilar o nosso pacote. Então, catkin, make, only package dips, my project cpp. Ok, só esperar ele compilar. E aí a gente já executa por meio do nosso launch file toda a aplicação aqui do counter cool number publisher. Was launch, my project up, my project cpp. Launch. Então vendo aqui já a questão dos parâmetros, a contagem, e aí se a gente só dar um source aqui para garantir, no service list, a gente vai ver que existe aqui o check greater. Se a gente chamar ele, raw service call, check greater, vai ter um número aqui, vamos ver se esse número é maior, vamos colocar aqui 20, retornou verdadeiro, mostrou aqui em amarelo que foi executado o callback no serviço. Se a gente mandar aqui agora, a contagem está em 4.8, vamos mandar aqui então 3, retorna falso. Aproveitando aqui, vamos service info no check greater. Então aqui a gente consegue, né, ver quem é que criou o serviço, qual tipo de mensagem e os argumentos dele. Então é algo bem simples para a gente utilizar um tipo de serviço que nós mesmos criamos. O procedimento é exatamente o mesmo de qualquer outro serviço no ROS. Na próxima aula a gente vai ver então como criar essa mesma estrutura, porém no nosso nó em Python.